Hello students, welcome! Bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. Eu sou o Teacher Ademir Ribeiro e vou ficar com vocês ao longo dessa aula. Vamos ver qual é? Olha só, nossa aula 5 é revisão e avaliação. Então, dentro dessa aula de revisão e avaliação, nós vamos retomar os conteúdos vistos e, posteriormente, nós teremos a nossa avaliação. Vamos para a nossa revisão? Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje fazendo aí uma divisão do que é poema e o que é prosa. Em inglês, nós temos poem or prose, poema ou prosa. Tá? Então, nós temos essas duas definições, são tipos de textos, mas que têm características bem diferentes. O bom é que tem só esses dois, a gente consegue definir pelo que um não é, acaba sendo o outro. Poema, então, tem toda aquela estrutura diferenciada, tanto na sua escrita, mas também nas rimas. Todos esses elementos contribuem para a caracterização desse tipo de texto que são os poemas. Tudo que não é poema vai ser prosa, então nós temos como prosa todas as informações, notícias, jornal, novelas, romances, tudo isso são prosa, tá? Ele difere então do que é um poema, certo? Vamos iniciar falando aí sobre poema, poem, vamos lá. Poema, então, nós já colocamos essa definição em uma forma diferenciada, justamente para dar essa caracterização. Poem, poema. Então, reparem nessa estrutura, Os poemas, normalmente, eles vêm grafados, escritos de maneiras diferentes. Então, in a simple definition, em uma definição simples, poem is an arrangement of words written or spoken. Poema é um arranjo, de palavras escritas ou faladas, Quando a gente está falando, então ele vai diferir um pouco do escrito, porque o falado ele não vai apresentar estruturas que são típicas da grafia, Por exemplo, como a gente está vendo aqui, Mas aí as rimas, a forma de falar, tudo isso vai indicar que trata-se de um poema. Então, traditionally, a rhythmical composition é um ritmo, tradicionalmente, uma composição rítmica. E aqui a gente chama atenção para as palavras em língua inglesa, cuja terminação é LY, que ele vai muito provavelmente ter o seu final mente na língua portuguesa, como é o caso aqui. Tradicionalmente, uma composição rítmica. Sometimes, às vezes, rhymed, rimado, às vezes tem rima. Expressing experiences, expressando experiências, ideas or emotions. Então, a definição de poema, uma definição breve, claro, é muito mais amplo do que isso, é um arranjo de palavras escrito ou falado, tradicionalmente ritmado ali, a composição ritmada, e às vezes tem rima, expressando experiências, ideias e emoções, certo? Vou mostrar para vocês agora um poema, tá? Que a gente já viu ao longo de aulas, também é um poema bastante conhecido, é um poema aí que nós temos em várias provas e avaliações externas, nós temos a presença desse poema, tá? Eu já sou fã desse poema, um poema bastante utilizado e frequentemente aparece aí nas avaliações. Vamos rever um pouquinho esse poema? Então, trata-se do poema The Road Not Taken, O Caminho Não Tomado, do poeta Robert Frost. E aqui eu já coloquei, reparem, gente, olha só, nesse final, would, ele vai rimar com stood e could. Both, growth. Fair, where. E claim, que vai ter rima com a outra palavra ali. Então, two roads diverge in a yellow wood. Dois caminhos divergem na floresta amarela. And sorry, I could not travel both. E triste ou infelizmente, eu não poderia viajar por ambos. And be one traveler, e ser um viajante, long I stood. Por um tempo eu fiquei parado, fiquei sem me movimentar. And look down one as far as I could. E eu olhei para o mais longe que eu pude. To where it bent in the underground. Até onde ele se curvou, onde ele sumiu. Aqui a palavrinha underground, eu estou me referindo àquelas plantações rasteiras que cobrem o caminho. Então ele se abaixou e olhou o máximo, mais distante que ele pôde, até o caminho sumir. Then took the other as just as fair. Então, eu peguei o outro.
que parecia tão justo também, tão bom quanto o primeiro. And having perhaps the better claim, e ter talvez sido o mais requisitado, ou seja, aquele caminho mais requisitado, né? Because it was grassy and wanted wear. Porque ele era gramado, ele tinha grama, né? A grassy, né? É relacionado à grama. Ele tinha, então, essa vegetação rasteira verde, e eu quis usar, nesse sentido, usar aqui, né? Vestir, na verdade, seria no sentido de usar, né? De passar por ali. Era tão agradável, né? Parecia tão agradável, que deu vontade de continuar naquele caminho. Aí, nós temos though as for that the passing there, embora aqueles, por aqueles, né, que passavam por lá. Olha só a rima. There, ele vai, né, rimar com as palavras anteriores, né, que nós vimos. Had warm, then really about the same. As pessoas que passaram por lá sentiram, né, essa mesma sensação de passar pelo mesmo caminho, é nesse sentido. E same, então, vai estar rimando com as outras palavras que nós já vimos. And both that morning equally lay. E ambos, naquela manhã, pareceram, né, igualmente repousantes, né? A palavrinha lay aqui, gente, é virado, né? É estar de costas, por exemplo, observando, né? Deitado, imóvel. Jazer, né? Uma tradução também para essa palavrinha é jazer. E ambos naquela manhã permaneciam igualmente parados, né? Sem movimento. In leaves, no step had trodden black. Nas folhas, nenhum passo, no step, nenhum passo had trodden black. Nenhum passo tinha transformado aquelas folhas originalmente amarelas em preto, né? Conforme a gente vai passando por um caminho em cima das folhas, as folhas vão quebrando e vai tornando um pó enegrecido, né? Então, é diferente. A folha inteira permanece amarela por mais tempo. Conforme a gente vai pisando, né? Ele vai se esfarelando, vai ficando enegrecido. Oh, I kept the first for another day. Eu deixei o primeiro para um outro dia. Eu manti aquele outro caminho, o primeiro caminho, para outro dia. Olha só, lay, day, way. As palavras rimando aqui. Yet knowing how way leads on to way. E já sabendo que caminhos levam a outros caminhos, I doubt if I should ever come back. Eu duvidei se em algum momento eu voltaria. Olha só, black, back. Repare que eu tenho, então, essa rima também presente. I should be telling this with a sign. Eu devo estar dizendo isso com um suspiro, com um respiro, com um sinal. Somewhere, ages and ages hence. Em algum lugar, eras e eras daqui. A palavrinha hence, ela quer dizer daqui para frente, né? Adiante. Então, em algum lugar, eras e eras daqui, né? Jogado para o futuro. Two roads diverged in a yellow wood. Dois caminhos divergiram na floresta amarela. And I took the one less traveled by. Dois caminhos divergiram na floresta amarela e eu escolhi o menos viajado, o menos escolhido. Olha só, sign by e hence difference. And that has made all difference. Então esse poema, ele traz toda essa estrutura que nós acabamos de ver, né? Ele tem, além das suas rimas ali, né? Ele tem uma estrutura também diferenciada, tá? Ele usa bastante essa questão do eu lírico e dessa chamada licença poética, que é quando eu tenho essa licença por estar falando um texto diferenciado, usar palavras diferentes com outros significados. Então, todos esses elementos são características dos poemas e a gente consegue acompanhar nesse aqui. Não vou me aprofundar muito nesse poema, né? Porque ele é um poema assim, que tem inúmeras outras funções e que poderiam ficar explorando aqui por horas, tá? Todas essas palavras possuem significados. E aí, toda essa construção, a gente precisaria, primeiro, analisar todos os versos, né? E aí, nesse verso, com a relação com o todo. Então, demoraria muito tempo. Mas é uma atividade maravilhosa vocês trabalharem com poemas, tentar interpretar qual é a ideia por trás, né, desse poema, o que o autor está querendo falar, né? Isso é um trabalho muito bacana, especialmente na língua inglesa. Língua inglesa que é riquíssimo também em vários outros poemas, tá? Tem poemas bastante curtos e não são muito difíceis. A gente já entra em contato com o idioma, já aprende o idioma, né? Melhora
o nosso aprendizado em relação à língua, mas também aprende mais sobre os poemas, tá certo? Bem, já vimos as características dos poemas, que é o que de fato nos interessa aqui, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre prosa, prose. O que é isso? Vamos ver? Olha só, prose, então, é isso aqui, ó. Prosa é uma forma, né, uma forma de língua, né? Prose is a form of written or spoken language, então é uma língua, uma forma, né, da língua escrita ou falada, that follows natural flow, que segue, então, isso aqui, né, é o fluir, um fluir natural, and grammatical structure, e estrutura gramatical. Então, ele não tem essa interferência, né, ele segue o fluxo natural, né, as estruturas das frases são parecidas, seguem um padrão, né, as estruturas gramaticais também seguem esse padrão, as opposed to the rhythmic and structured patterns of poetry. Então, ele difere muito da estrutura e do ritmo em relação à poesia. It encompasses a wide range of text. Né? Ele envolve uma gama muito grande de textos, incluindo novels, né, que não são novelas, ele é um falso cognato, é romance, né? Short stories, né, histórias curtas, essays, né, que são artigos, e essays aqui, então, gente, ele pode ser tanto aquele material produzido nas universidades, tá? E aqui, articles, eu estou me referindo a artigos, por exemplo, de jornal, tá? Mas, basicamente, eles têm a mesma função. Então, prose is characterized. Prosa é caracterizada by complete sentence, é caracterizado por frases completas, and paragraphs, e parágrafos, tá? Então, ele tem essa característica de sentenças, frases, né? E parágrafos, e segue, então, a estrutura padrão. I'm to convey ideas, né? Sendo utilizado ali para convecção de ideias, né? Uma convergência de ideias, narrativas ou informações de uma maneira direta. Então, basicamente, todos os textos que não são poemas, né, que não são poesia, poema, ele vai ser, então, um texto em prosa, tá? Então, para a gente diferenciar bastante, a gente pode utilizar a ideia de, por exemplo, uma notícia de jornal, ele vai ser uma prosa, porque ele precisa ter essa característica, tá certo? É diferente, né, da poesia. A poesia ele tem o ritmo, ele tem todos esses elementos que diferenciam da prosa, ok? Vamos ver, então, essa diferença entre os dois agora, prosa e poesia. Vamos lá? Então, a prosa, nós temos linguagem mais objetiva, tá? Nós também temos, na poesia, uma linguagem mais subjetiva, presença do narrador, nós vamos ter na prosa. Já na poesia, nós vamos ter a presença do eu lírico. Eu lírico é aquele personagem que permeia a história, tá? Na prosa, texto mais denotativo, que atém somente à informação, não passa ideias dúbias, diferente do texto conotativo, que está presente na poesia, né? Às vezes utiliza palavras para passar uma outra ideia, né? Fora de contexto, dúbia, então a poesia traz muito disso. Nós temos na prosa, então, maior clareza, né? Enquanto que na poesia, maior ambiguidade. Então, as ideias podem ser ambíguas na poesia, na prosa já não é aceitável isso, porque a gente tem que ter somente aquela estrutura padrão, tá certo? E menor estranheza com relação à prosa, já na poesia nós vamos ter maior estranheza, tá? Então, é uma diferença aqui que fica bem evidenciado entre poema, né, poesia de modo geral, e texto em prosa, tá certo? Agora a gente vai mudar, então, falar um pouquinho sobre os desafios, né, das práticas corporais na atualidade. Também é um conteúdo aí que nós vimos de forma bem aprofundada. Vamos dar uma olhada? Olha só. Então, os desafios, né, das práticas corporais nós temos. Quais são os desafios para as práticas, as práticas corporais serem efetivadas na nossa realidade? Então, nós temos sedentarismo, né, que é um desafio, sedentarism, accessibility, acessibilidade, nós temos inclusion, que é a inclusão, aí nós temos mental health, que é um problema também, né, saúde mental, commercialization, né, que é todos os elementos voltados aí para o comércio, né, que gera através dessas práticas corporais. Aí nós temos sustainability, que é a sustentabilidade dessas práticas corporais, né, aliar então uma prática corporal com sustentabilidade, e assim também com a diversidade cultural, abrangendo todo
no caso, a cultura aí que é bastante diversa, certo? Então, são esses os desafios que nós temos relacionados às práticas corporais. Vou mostrar para você agora um vocabulário sobre práticas corporais. Acompanhem e anotem, se for o caso, aquelas palavras que vocês não conhecem. Bodily practice vocabulary. Exercise. Exercício. Exercise. Exercício. Physical activity. Atividade física. Physical activity. Atividade física. Health. Saúde. Health. Saúde. Fitness. 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 Flexibility. Flexibilidade. Flexibility. Flexibilidade. Strength training. Treinamento de força. Strength training. Treinamento de força. Muscle strength. Força muscular. Muscle strength. Força muscular. Cardiovascular. 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 Aerobic exercises. Exercícios aeróbicos. Aerobic exercises. Exercícios aeróbicos. Well-being. Bem-estar. Well-being. Bem-estar. Posture. Postura. Posture. Postura. Mindfulness. Atenção plena. Mindfulness. Atenção plena. Recovery. Recuperação. Recovery. Recuperação. Mobility. Mobilidade. Mobility. Mobilidade. Strength. Força. Strength. Força. Resistance. Resistência. Resistance. Resistência. Coordination. Coordenação. Coordination. Coordenação. Rehabilitation. Reabilitação. Rehabilitation. Reabilitação. Então, nós vimos aí um vocabulário relacionado às práticas corporais. Para que dessas práticas corporais, né? Então, nós ampliamos o nosso vocabulário acerca desse tema, né? Que está muito em voga hoje, né? Essas questões, essa preocupação, né? Com a saúde de todas as pessoas. E eu quero também fazer uma retomada breve aqui acerca da diferença entre poema, né? E prosa. Então, assim, na nossa cabeça fica muito evidente, né? Essa diferença. O poema, então, ele tem, dentre as suas características, que são bem únicas, né? Nós podemos citar a questão da rima, que é bastante comum nos poemas, mas não são regras, tá? Justamente porque eles têm essa licença poética, não existe uma regra. Teve períodos, né, da história onde os poemas deveriam seguir certas rimas, e alguns tipos de classificação de poemas e poesias tinham que seguir exatamente aquelas regras. Por exemplo, o primeiro verso tinha que combinar com o terceiro, rimar com o terceiro e assim por diante. Hoje em dia a gente não tem muito isso, né? A gente já ultrapassou esse momento. Então, nós temos um poema, essa ideia de rima, ela não define por si só o poema. Por isso tem vários outros elementos, né, que a gente precisa levar em consideração. A rima, claro, é importante, mas também ali a própria estrutura, o formato de escrita, a pontuação é um elemento importante quando há. Nós, então, temos as palavras que são utilizadas de maneira dúbias, né, com sentidos diferentes do usual, o que é uma característica que só é permitido nos poemas. E aí é permitido devagar, né, falar sobre sentimentos, sobre emoções, e não de forma clara. Isso difere radicalmente da prosa. A prosa tem por característica justamente ser direto, passar a informação de forma direta. Por exemplo, quando você lê não um poema, mas quando você lê, por exemplo, um romance, tem uma história. Essa história tem que ser contada de uma maneira correta, para que você vá conseguindo acompanhar. E já no poema nós não precisamos disso. Uma notícia de jornal também, que é um exemplo de prosa, tem que ser uma informação direta. O leitor tem que acompanhar e tem que compreender. Ele não precisa se debruçar, pensar sobre isso, tá certo? Essas, então, são as principais características entre
poema, né, e prosa. Gente, nós finalizamos então aqui a nossa aula e espero que vocês tenham aproveitado bastante.